Hoje falaremos sobre o cristão e o seu dever de amar ao próximo. O cristão deve exercer o amor ao próximo, dentro de sua comunidade cristã e também para com os de fora, inclusive com aqueles que não são cristãos. Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10 nos diz o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Neste capítulo, iremos analisar estes dois aspectos do amor ao próximo na vida cristã. Nosso Senhor Jesus Cristo, um pouco antes de ser crucificado, nos deixou o seguinte mandamento que está em João, capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. No que tange ao nosso amor com relação à família da fé, podemos ver o que está escrito em Romanos, capítulo 12, dos versículos 9 a 16. O apóstolo Paulo diz o seguinte: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A partir desse texto, vamos analisar algumas características. Primeiro, alegrai-vos na esperança. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 nos diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, precisamos ter a nossa esperança em Deus, pois a esperança é o sentimento de que temos um futuro, é a confiança de que nosso Deus está no controle de todas as situações e circunstâncias. Devemos ter esperança suficiente para nós e para os nossos irmãos. Quando tivermos algum irmão sem esperança, temos que oferecer a nossa esperança para eles. Segundo ponto, sede pacientes na tribulação. No mundo teremos aflições, conforme o Senhor Jesus Cristo nos disse em João, capítulo 16, versículo 33. Mas devemos ter bom ânimo. Precisamos ser pacientes em nossas tribulações e dificuldades, com a firme esperança de que Cristo já venceu o mundo. Com isso, devemos sempre estar unidos em nossas tribulações como irmãos, orando uns pelos outros, compartilhando nossas experiências ou simplesmente demonstrando que estamos ali do lado para qualquer necessidade. Terceiro ponto, perseverai na oração. É dever de todo cristão perseverar na oração, não somente por nossas necessidades, mas para as necessidades dos nossos irmãos da fé. Tiago 5,16 nos mostra isso. O autor diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. O apóstolo pede orações à igreja de Tessalônica. Irmãos, orai por nós.
E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. O quarto ponto é: compartilhai as necessidades dos santos. Além de ajudarmos nossos irmãos em oração, também precisamos atentar para as necessidades físicas e materiais dos mesmos. Estejamos atentos aos que necessitam. Em Romanos, capítulo 15, versículo 26, vemos um desses exemplos que aconteceu na história da igreja. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Em 1 João, capítulo 3, versículo 17, vemos também o seguinte trecho: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E o versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Em João, capítulo 13, versículo 35, vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O quinto ponto é: praticai a hospitalidade. A hospitalidade é algo que os cristãos precisam praticar em suas vidas. Precisamos saber receber bem os irmãos e as demais pessoas em nossas casas, tratando bem a todos. Mas, muito mais do que isso, temos que receber bem as pessoas em nossas igrejas. Será que estamos praticando a hospitalidade em nossas igrejas? Temos recebido bem os nossos visitantes? Temos praticado o amor sem hipocrisia com os nossos irmãos da fé? A Bíblia nos exorta continuamente a praticarmos a hospitalidade. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Depois da prática do amor com os irmãos da fé, como cristãos precisamos também praticar o amor para com todos. E o primeiro ponto que nós vemos é o seguinte: abençoai os que vos perseguem. Vejam a magnitude que deve ser o amor cristão. É necessário amarmos também aqueles que nos perseguem. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, o Senhor Jesus Cristo diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em Mateus capítulo 5, dos versículos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Outro ponto é: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Para que possamos alcançar esse feito, precisamos ter empatia, compaixão pelas pessoas, que é a capacidade de se identificar com o próximo, compartilhar os sentimentos. Ou seja, deve sempre existir em nós o sentimento e a decisão de ajudarmos ao próximo em suas tristezas e perdas e também de nos alegrarmos com suas conquistas. O terceiro ponto: condescendei com o que é humilde. Para um cristão, não pode haver a distinção de pessoas. Devemos tratar a todos igualmente com o mesmo amor. O apóstolo Paulo advertiu o também apóstolo Pedro por fazer essa distinção de pessoas. Em Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14, podemos ver isso. Quando, porém,
Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Portanto, devemos ser humildes para com todos, tratando todos com a mesma humildade que havia em Jesus. E o quarto e último ponto: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O cristão não pode ser presunçoso e orgulhoso. Deve estar sempre pronto para ouvir e aprender uns com os outros, pois a troca de sabedoria e conhecimento é o que traz o crescimento da igreja como um todo. Colossenses 3,16 nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.